Olá, seja bem-vindo a esta aula. Nesta aula nós vamos falar sobre integração por partes, uma das técnicas de integração muito usadas, que tem uma formulazinha, A formulazinha dela é derivada da regra do produto para derivadas, Derivada do produto. Lembra que a derivada do produto, a derivada de um produto de duas funções, é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Dessa regrinha aí nós tiramos uma técnica de integração, que é integral por partes. Nesse vídeo eu vou explicar a fórmula que é usada e um dispositivo prático. Lembra que esse dispositivo prático ele é usado para facilitar o trabalho com a fórmula. A fórmula às vezes ela é muito trabalhosa para você aplicar, às vezes 2, 3 vezes, e o dispositivo prático facilita esse trabalho. Perceba que a integração por partes, ela sai da derivada do produto. Se nós tivermos duas funções, imaginei duas funções, uma função u de x, que seria uma função do tipo f de x, e uma função v de x, uma função do tipo g de x. Imagina aí, duas funções de x. E nós vamos calcular a derivada do produto. Lembra que se nós tivermos o produto dessas duas funções, imagina um y, um y que também vai ser uma função de x, que é o resultado do produto de u de x vezes v de x. Aqui é importante destacar que são funções da variável x, que nós vamos fazer a derivada em relação a x. Para facilitar o trabalho, nós vamos eliminar a referência à variável x. Vamos só escrever isso aqui, olha, aqui nosso y é igual a u vezes v, certo? Então você já sabe que o u e o v são funções da variável x. Se nós temos y igual a u vezes v, a derivada de y, a derivada de y em relação a x, lembra que a derivada de y em relação à variável x, que vai ser a derivada em relação à variável x do produto u vezes v, a derivada do produto, isso é igual a primeira função u vezes a derivada de v em relação a x, mais a segunda função v vezes a derivada de u em relação a x. Então, v derivada de u mais v derivada de u mais u derivada de v. Então, essa é a regra do produto. É da regra do produto que nós vamos tirar a nossa integral por partes. Por quê? Lembra que numa integral, quando você faz a integral de uma função f de x dx, a integral na verdade é o antidiferencial, Isso é igual a uma função f de x mais uma constante c, onde esta função, a derivada dela é o f de x, ou o diferencial dela é o f de x dx. De tal forma que a antidiferencial cancela o diferencial. Nós temos que a integral, se nós colocarmos mais um detalhezinho aqui, a integral, por exemplo, de du é o próprio u mais uma constante c. Ou seja, a integral cancela o diferencial. A integral seria, nesse caso, o antidiferencial. Nós vamos usar isso nessa expressão aqui, porque eu tenho a derivada em relação a x do produto u vezes v, que é u vezes a derivada de v em relação a x, mais v vezes a derivada de u em relação a x.
Pensa nisso como uma expressão que tenha frações, né? du sobre dx, na verdade, dv sobre dx, du sobre dx, d sobre dx são uma razão entre diferenciais. O diferencial da função v dividido pelo diferencial da variável x. Se nós pensarmos nisso como fração, nós temos aí um denominador comum que nós podemos simplificar como se fosse uma fração e ficar só com os diferenciais, né? O diferencial do produto de u vezes v é igual a u vezes o diferencial de v mais v vezes o diferencial de u. E aí aplica a integral, né? Aplica integral nesses diferenciais. Você aplica a integração, aplica aqui o integral. O integral do diferencial de u vezes v é igual a integral de u dv mais a integral de v du. Lembra que a integral é o antidiferencial, então o integral cancela o diferencial. Então nós ficamos com essa expressão aqui, ó, que é a expressão que gera a nossa integral por partes. Integral de u dv mais a integral de v du. Como nós queremos uma formulazinha para a integral, nós vamos isolar essa integral, né? Passando essa integral de v du para cá. Então vamos ficar com a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então a integral de u dv, né? Isolando essa integral, isso aqui vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. E essa é a formulazinha, né? Essa é a famosa fórmula da integral por partes. O que é o dispositivo prático? O dispositivo prático é você trabalhar com essa própria função, né? Perceba que se você observar, nessa função nós temos uma função aqui, né? E um diferencial. Dessa função u, você tira lá na frente o diferencial de u. E desse diferencial v, você tira aqui na frente a função v. Então você deriva o u para calcular o du e integra o dv para calcular o v. Na verdade, o que nós fazemos é o seguinte, nós pegarmos e separarmos, né? Quem é u e quem é o dv, você faz a derivada de u, né? O diferencial de u, né? Que é o du, e faz a integral de dv, que é o próprio v. E integra de novo o v. E você monta aí com isso um dispositivo. Perceba que a formulazinha da integral por partes é u vezes v menos a integral de v vezes du. Então aqui seria uma parcela positiva e uma parcela negativa. Perceba que esse dispositivo, né, você pega u e deriva, pega o dv, integra novamente. Lembra que a integral de dv é o próprio v, e aqui você tem a integral desse v, né, integral de v. Você tem essa formulazinha, u vezes v menos a integral de v vezes du. Então esse aqui seria o dispositivo prático para usar essa formulazinha, que sai da regra do produto, com algumas adaptações.